Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Semana dos Seminários nas Dioceses de Portugal. O propósito desta iniciativa da Igreja Católica vai ser apresentado daqui a pouco pelo Padre José Miguel, reitor do Seminário dos Olivais, após mostrarmos algumas notícias que marcam a atualidade. Partimos da mensagem e das imagens do Seminário Maior do Porto para esta Semana dos Seminários. Proximidade é a atitude da casa e dos que a habitam. Nesta Semana do Seminário, recordo o lema proposto, um texto do Evangelho de Marcos. Jesus chamou os que queria e foram ter com ele. São duas ideias fundamentais. Primeiro, este chamamento que é feito por Jesus, ele toma a iniciativa, dá o primeiro passo e escolhe exatamente aqueles que quer. É uma opção e é uma seleção feita por este mestre. E uma outra ideia é exatamente a resposta, diz o Evangelho, que eles foram ter com ele. É também sob esta inspiração do Mestre que nós queremos viver esta semana e, sobretudo, o tempo que passamos no seminário, entendo-no sempre como um dom, é uma oferta, é uma graça que o Senhor das Vocações também nos concede a cada um de nós. Mas é fundamentalmente esta proximidade, este encurtar distâncias entre o Mestre que chama e os discípulos que respondem e que são chamados. Esta proximidade que queremos viver também aqui no seminário, quer seja no Seminário Maior, aqui na Sé, quer seja no Seminário do Bom Pastor, em Irmesinde. Esta proximidade há de fazer da família, há de fazer da comunidade uma verdadeira comunhão, constituída assim por pessoas diferentes, mas sobretudo há de ajudar-nos também a experimentar a fraternidade, esse apelo que o Papa Francisco acaba por fazer nesta última encíclica que escreveu. Mas fundamentalmente a proximidade que nós ensaiamos aqui no seminário e queremos viver no futuro. Proximidade com o Mestre, que é Jesus Cristo, através da oração, a proximidade de uns para com os outros, que é o presbitério, e naturalmente a proximidade com o povo, com aqueles que nos vão também ser entregues. Que este Mestre que chama aqueles que quer, continua a ser o mesmo e sobretudo que nós possamos ser também daqueles que acabam por ouvir o convite e responder àqueles que continuam a ir ter com ele. No luto, a fé é o que nos permite meter as peças todas no lugar. O testemunho de Bruno Leite e do luto alterado por um vírus. Bruno Leite faz ainda o luto por uma tia que sempre acompanhou em vida, mas que não resistiu ao vírus nos dias do confinamento. Com as visitas hospitalares suspensas, já não voltou a estar ou a olhar fisicamente a sua tia. Só 4 pessoas da família estavam naquele parque de estacionamento, mais o sacerdote, a senhora da agência e dentro de um carro com, na altura, não sei como é que está agora, mas na altura os elementos da funerária estavam todos equipados, o quarto todo fechado e isto até nos faz refletir a várias coisas, que é, a gente tem que ter muita confiança e muita, não sei se é fé que se diz, para perceber que aquela pessoa que está ali é mesmo o nosso familiar. É por isso que Bruno Leite ainda não encerrou o seu luto e aguarda um momento oportuno que possibilite um gesto mais definitivo. Eu queria que isto realmente acalmasse um bocadinho para depois fazer uma cerimónia mais composta, com mais elementos da família, porque infelizmente ainda tenho comigo, infelizmente ou felizmente, as cinzas para poder fazer essa cerimónia, mas que devido depois acaba por nascer o meu filho, né? E também com estas coisas todas ainda não tive a oportunidade de marcar, de organizar, e
também vale o que eu vou dizer, mas acaba por ser também um desejo dela. Ela disse para não abandonar e neste momento também ela está comigo e ainda estou a cumprir esse desejo dela, de não abandonar. Bruno Leite encontra conforto numa consciência apaziguada pela entrega e dedicação que prestou à sua tia, ainda em vida. Eu fiz tudo o que acho que devia ter feito para que ela vivesse bem até ao final e acompanhei isso foi simples, né? E isso deixa-me tranquilo, né? E faz com que este tipo de perdas, este tipo de dores e estas questões agora mais nos tranquilizam, né? A consciência e a serenidade que se encontram na sensação do dever cumprido. Porém, Bruno tem a noção que os lutos da pandemia são dolorosos e que a segurança e as regras sanitárias são fatores que aprofundam a dor e impedem as etapas do luto. Eu acredito realmente que há aí dores muito profundas porque não conseguiram realmente arrumar as revoltas, arrumar aquilo que poderiam ter feito e não fizeram, arrumar as revoltas no sentido da morte em si, às vezes de alguma injustiça, de alguma desinformação, se calhar o poder ter dado mais. A fé é para ele uma realidade estruturante que permite ultrapassar fraturas aparentemente definitivas. É isso que depois é um bocadinho a nossa força, né? A nossa vitamina, o nosso superpoder. Era esta a palavra se calhar mais bonita e mais forte nesta altura que devemos usar. A fé realmente ajuda-nos a viver isto e a concentrar, a meter as peças todas no lugar. A forma como a fé reconstrói o luto que as regras sanitárias alteraram. O luto é normalmente um processo de readaptação que as pessoas passam associado à morte de alguém. Com a pandemia Covid-19, pode falar-se no novo luto. O luto é normalmente um processo de readaptação que as pessoas passam associado à morte de alguém. Com a pandemia Covid-19, pode falar-se no novo luto. As formas que as pessoas tinham de ser confrontadas com a realidade da perda foram retiradas. Implicava muito distanciamento, não é? As pessoas estavam distanciadas, não estavam próximas, o que dá-me a impressão que vai, de certa forma, prejudicar aquilo que é um processo natural de luto. Porque a dimensão ritual, e isto agora nos tempos em que vivemos vem muito ao de cima, afinal é fundamental. Os rituais que nós fazemos em igreja e em comunidade também prestamos homenagem à pessoa que parte. E tudo isso agora foi retirado, porque apesar de já não estarmos em confinamento, as pessoas continuam a ter que fazer dentro de um âmbito familiar. E falta depois aquela rede social que ajuda um bocadinho até a expressar o sentimento. O sacerdote e mestre em Psicologia Clínica de Saúde explica que nos adultos, só passado um ano, é que se percebe se está a conseguir ultrapassar, enquanto para as crianças são 6 meses. Aceitar a realidade da perda é muito difícil para quem está num processo de luto, mas importante, e a Igreja Católica tem de ter um papel fundamental no fazer sentido da morte. Insisto muito quando nas homilias ezequiais, nesta parte da esperança, porque nós só conseguimos lidar com a separação e até começar a viver a nossa vida de uma forma diferente quando colocamos o outro não no vínculo que tínhamos, mas num vínculo diferente e sentimos que não é o fim, que vai haver o reencontro. A gente sofrer sem perceber porquê é diferente de sofrer quando sabe qual o motivo e qual é a razão. E aqui muitas vezes é a purificação das ideias, porque nós continuamos ainda com a ideia que Deus é a causa. E eu digo sempre que Deus não é a causa, Deus é a solução. Uma esperança que, no contexto da pandemia, é mais difícil, mas vai sendo redescoberta e origina a criatividade da esperança. A criatividade da esperança é muito importante. Arranjar novas formas de manifestar o amor também. Tem havido essa necessidade.
novas formas de inventar a proximidade, novas formas de contacto. Tudo isto são situações de esperança. E isso é muito importante na dimensão da vivência do luto e na dimensão da vivência da nossa fé perante também o outro irmão que precisa de nós. O luto é o processo de readaptação da vida à perda de alguém, mas não tem de obrigatoriamente ser uma pessoa, sendo a vida feita de diversos lutos. Nós fazemos luto todos os dias por inúmeras coisas, nomeadamente luto por perda de emprego, luto por alguma coisa que se quer conseguir atingir e não se consegue. Ou seja, luto basicamente tem a ver com a perda. Mas claro, quando nós falamos em luto, e o luto que basicamente eu estudei, tem a ver com a perda de um ente querido. O padre Luís Pedro Costa é também mestre em Psicologia Clínica de Saúde e escreveu a tese sobre a religião e os processos de significado no luto, uma formação que é um complemento essencial ao sacerdócio. No fundo, a psicologia e a teologia é para ajudar as pessoas a serem felizes. E eu continuo a achar, e digo sempre, que o projeto que Deus tem para mim e para nós todos é sermos felizes. A Conferência Episcopal Portuguesa celebra uma Eucaristia de sufrágio pelas vítimas da pandemia no sábado, dia 14 de novembro, no Santuário de Fátima. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o reitor do Seminário dos Olivais, o padre José Miguel, sobre a Semana dos Seminários que está a decorrer. Boa tarde, padre José Miguel. Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui connosco. E antes de irmos a esta iniciativa da Semana dos Seminários, pedir para partilhar com quem nos está a ver e ouvir, de que forma é que também as circunstâncias da pandemia determinam o funcionamento do seminário e de uma comunidade que acredito que seja muito numerosa, não é? No caso dos Olivais, dos Senhores dos Olivais. Sim, este ano são 72 seminaristas, sendo que 2 estão já numa etapa de estágio, mas estão 70 residentes habitualmente. Sim, com os desafios que toda a sociedade tem que ter, não é? Do distanciamento físico, do distanciamento por causa da respiração, da lavagem das mãos, da proteção da máscara em determinadas circunstâncias, normalmente dentro de casa não, mas quando saímos, quando vamos a atividades pastorais ou atividades da Católica, com certeza, e portanto com todas essas atenções que é preciso ter. As aulas são presenciais e à distância? Misto. A Católica faz misto, portanto algumas turmas é completamente presencial, mas com as devidas distâncias. As outras turmas foram divididas a meio para salvaguardar o distanciamento dentro da sala de aula e portanto eles estão 15 dias em aula presencial, 15 dias em aulas via plataforma digital. Trata-se de um grupo de pessoas que têm proveniências diferentes, portanto há ali um ponto de encontro vindo de diferentes contextos. Sim, por isso mesmo os primeiros 14 dias dentro do recomeço do ano nós tivemos mais cuidados, com máscara dentro de casa e tudo, nos momentos celebrativos, nos momentos em que nos cruzávamos nos sítios comuns, até passar os 14 dias, porque cada um veio do seu lado. Pronto, agora somos uma grande família, claro que é uma grande família com muita gente e portanto, e como tem saídas e entradas, tem que ter muita atenção e não estamos livres de que possa surgir algum caso, mas para já as coisas têm corrido bem. E esperemos que continue. É também uma grande casa, não é, que dá para esses distanciamentos sim. Que para tantas pessoas que lá estão. Esta Semana dos Seminários acontece com que objetivo? Comum de todos os anos, não é? Recordar as comunidades que as vocações sacerdotais são um dom e uma graça de Deus à Igreja e uma necessidade que é preciso cuidar. E, portanto, propor que as comunidades e as pessoas se vão lembrando e vão cuidando destas vocações. Na mensagem do Presidente da Comissão Episcopal das Vocações, ele fala... Dom António Augusto, não é? Dom António Augusto, sim. Ele fala da gratidão, do compromisso e da esperança. Portanto, alimentar nas comunidades estas 3 dimensões, a gratidão para com aqueles que se disponibilizam a responder ao Senhor e que se dedicam à formação, mas depois, sobretudo, também o compromisso de todos no cuidado das diferentes formas, o cuidado desta vocação e de que não faltem os pastores que Deus quer dar à Igreja e depois a esperança no caminho e na resposta que cada um vai dando. Há também, pela circunstância da pandemia, um acentuar da dimensão familiar com que
a vida do seminário decorre? Bem, nós procuramos, não por causa da pandemia, procuramos que mesmo com um número destes não se perca a dimensão do acompanhamento familiar e personalizado. E, portanto, o ambiente familiar é uma condição necessária para a formação. Isto não se trata de uma competência técnica, trata-se de um discernimento e de um aprender a poder vir a ser, enquanto pastor, fermento das relações comunitárias e da fé comunitária que é a fé cristã. O Papa Francisco é muito preocupado em que, de facto, a dimensão comunitária, que ninguém fique desenraizado, que ninguém fique excluído de um ambiente e de uma integração, porque isso faz parte da estrutura humana, da pessoa humana e da fé cristã. E, portanto, a formação no seminário procura sempre, mesmo para além desta questão da pandemia, dar este ambiente familiar e criar essas relações. Eles funcionam em muitas coisas em termos de pequenos cursos, né, de acordo, exatamente para não ser apenas a grande comunidade, mas também os pequenos grupos mais familiares. Porque, de facto, um grupo de 70 pessoas já é um grupo bastante grande, né, que exige essa dimensão, que depois funciona, lá está, a formação académica na Católica e outras propostas formativas no seminário. Sim, claro, toda a dimensão espiritual, humana, espiritual, pastoral, comunitária, acontece muito no seminário e depois também noutras realidades que nos acompanham, como seja as paróquias de formação, onde eles fazem formação pastoral. E toda essa formação acontece, deixa-me perguntar assim, de padre para futuro padre, ou há outros intervenientes, outros colaboradores que o seminário integra nas suas equipas de formação? Sim, além de um ou outro leigo que numa área mais específica da sua competência também colaboram, depois muito desta formação pastoral acontece nas realidades paroquiais, onde eles estão inseridos no acompanhamento não só dos parcos de lá, mas também dos leigos e dos religiosos que na paróquia servem e que dão depois feedback ao seminário, ou através do prior, ou às vezes até diretamente. Mas que a componente formativa na área, por exemplo, da psicologia, da sociologia, ela marca também esse percurso formativo? Da psicologia, claro que sim, todos eles no início fazem um primeiro acompanhamento e depois ao longo do percurso há várias formas de acompanhamento que vão ser discernidas com o diretor espiritual e alguns são mesmo acompanhados com regularidade, num processo mais personalizado do ponto de vista psicológico, quando isso é necessário. Não necessariamente porque haja aqui alguma doença, mas às vezes a revisitar a história e aprender a lidar com a sua... compreender-se e aprender a responder, portanto. Mas isso tem presença. Todo este tema dos sacerdotes e dos seminários é olhado muitas vezes, na maioria das vezes mesmo, a partir da estatística, dos números. Como é que os responsáveis olham para esta situação? Eu engajo-me sempre quando me perguntam estatisticamente, porque eu não tenho isso sempre presente em termos de evolução, porque de facto não é o essencial. Mas é um problema o facto de existirem poucos sacerdotes? Vamos lá ver, eu não sou capaz de dizer... Ou poucos, esta pergunta está errada, porque não são poucos? São poucos porque as necessidades são muitas. Em Lisboa, por exemplo, o número de ordenações e de seminaristas tem sido estável, não tem diminuído. Também não tem respondido, porque há uns que vão morrendo e falecendo, mas não tem diminuído. Isso alegra-nos? Não, a gente precisava de conseguir que ele subisse um bocadinho, ou subisse mais. Mas também é verdade, temos que ter a humildade de aceitar que há condicionantes que são próprias das estruturas e dos agentes, que não são capazes de mais, e há outras que são também dos tempos. Nosso Senhor dá a cada tempo, os sacerdotes, cada tempo precisa. E suscita também um compromisso comum e uma consciência comum das diferentes vocações na Igreja. Que uma coisa não sirva de desculpa para não fazermos o nosso papel e cuidarmos das vocações sacerdotais. Mas sem cairmos no contar cabeças. O David, quando se pôs a contar cabeças, não correu bem. Interessa olhar a história concreta de cada pessoa, de cada circunstância, é por aí que caminham. Sim, sobretudo ajudar a estas duas questões. Que os homens, os jovens concretos, possam fazer uma experiência feliz de responder a Deus àquilo que Deus quer deles e construir com eles. O processo vocacional é um processo dinâmico, há um desígnio de Deus, mas está por construir. E, portanto, que eles possam responder e construir. E depois que também passe para todas as comunidades e os fiéis esta dinâmica, este sentido vocacional da existência. A existência humana, cristã e de fé é uma procura de responder à vida, e para quem é crente, a Deus e àquilo que Deus vai suscitando em cada momento. E, portanto, a nossa preocupação é alimentar isto. Um sentido de resposta, um sentido vocacional da existência, um sentido de resposta àquilo que Deus na vida vai desafiando. No geral, em todos, e nos rapazes, homens concretos que estão confiados ao seminário.
Formas de participação das comunidades na vida do seminário. Acredito que esta semana seja uma ocasião para colocar o assunto, pelo menos, na ordem do dia, não é? Sim, E há depois formas concretas de conhecer, de participar. Sim. Em termos deste ano, por causa da pandemia, mais limitado. é mais limitado. Portanto, é um bocadinho através das plataformas digitais, alguma transmissão que se possa fazer de uma vigília ou pequenos apontamentos fotográficos que se podem ir dando a conhecer quem é a comunidade do seminário e os desafios que vão vivendo. E este ano é um bocadinho por aí, por causa das condicionantes em que estamos. Claro que normalmente o que às vezes acontece são visitas ao seminário, o seminário aberto, ou visitas dos seminaristas às comunidades e passam o fim de semana na comunidade e são recebidos em famílias. Depois, a partir daí, podem e acontecem outras visitas fora desta semana, portanto, outros tipos de relação, convites para participarem em atividades vocacionais, quer dizer, e depois também cadeias de oração, vamos suscitando formas de cuidado pelo seminário. Este ano é mais contido. E serão formas também de fazer com que, de facto, este tema dos seminários não se reduza a uma semana, mas marque toda Exatamente. a comunidade ao longo de todo o ano. Exatamente, e além, graças a Deus, não é só os seminários que fazem esse papel, os serviços das pastorais das vocações também vão procurando dar continuidade a isso ao longo do ano e, portanto... Padre José Miguel, muito obrigado por ter partilhado aqui uma vez mais a experiência no seminário, Obrigado. onde já está há alguns anos, não é? É verdade. Mas, por certo, com boas dinâmicas e bons frutos. Assim Deus permita e enquanto Deus quiser e eu puder ir respondendo, é como Deus quiser. Muito obrigado e felicidades para esse trabalho aqui no Patriarcado de Lisboa. Mas logo regressamos à sua companhia na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.